Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Vamos ler do versículo 15 até o versículo 29, como eu falei, finalizando então o Sermão da Montanha. Como eu falei, toda quarta-feira o pastor Guilherme tem falado um pouquinho. É um hábito, graças a Deus, nessa igreja, das quartas-feiras, os pastores ou separam um livro, ou, no caso do pastor Guilherme, separou o Sermão da Montanha para expor esse sermão, versículo por versículo, ao longo dessas quartas-feiras. Então, graças a Deus, nós temos em nossa igreja pastores que entendem a importância da exposição bíblica, né? Então, Mateus capítulo 7, versículos do 15 ao 29, diz assim: Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês o conhecerão. Por acaso colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês o conhecerão. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como a quem tem autoridade e não como os escribas. Vamos orar mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, pela leitura da tua santa palavra. Por favor, ilumina nossa mente, nos ajude, através do teu Santo Espírito, para a compreensão da sua palavra, Senhor. Que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Esses versículos que nós lemos aqui, eles já são claros o suficiente. A gente poderia tranquilamente fechar nossa Bíblia e ir embora, porque está muito claro o que Jesus quis dizer aqui. Mas eu vou tentar trazer uma ambientação do texto, vou tentar trazer alguns pontos importantes aqui, para que essa compreensão fique mais clara. Mas quero deixar para os irmãos que a palavra já é o suficiente para nós. É ela que faz tudo. Ela que nos convence, ela que nos liberta, ela que nos edifica, nos consola, nos exorta. Então, com a ajuda de Deus, estamos aqui para trazer alguns pontos importantes. Quero, em primeiro lugar, como eu disse, fazer uma ambientação aqui desse texto e do que estava fazendo um retrospecto um pouco, não totalmente do sermão e não totalmente daquilo que o pastor Guilherme tem falado aqui, mas um pouco para a gente se ambientar e dar continuidade até o final, ok? Jesus, ele
estava passando os seus primeiros meses de ministério público aqui, lá em Jerusalém, né? Andando por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades no povo. Jesus estava fazendo isso lá na Galiléia, no início do seu ministério. Como resultado, a sua fama então percorre toda aquela região ali da Galiléia, da Síria, e o povo vinha em grandes multidões trazendo doentes para que eles fossem curados. Isso que eu estou falando está lá em Mateus capítulo 4. Então, após esses acontecimentos, Jesus então, ele sobe numa montanha, talvez próximo ali do Mar da Galiléia, a gente não sabe bem onde ficava essa montanha, mas o fato que a Bíblia diz lá em Mateus 5, no início desse sermão da montanha, Jesus então, ele sobe numa montanha ali próximo ao Mar da Galiléia, talvez, e inicia ali um dos seus sermões, considerados por muitos um dos sermões mais completos de Jesus, com o título O Sermão da Montanha, que começou lá em Mateus capítulo 5 e finaliza aqui em Mateus capítulo 7, versículo 29. Então, o Sermão da Montanha, como vocês estão vendo aí ao longo dessas semanas aí pelo pastor Guilherme, ele fala de um sistema de valores cristãos. Esse Sermão da Montanha fala sobre padrões éticos, ele fala sobre devoção religiosa. Esse Sermão da Montanha, ele fala sobre estilo de vida cristão, tudo completamente diferente dos padrões daquela época e que fala muito conosco hoje também. Então, não foi apenas importante para aquela época, aquele momento lá, mas continua sendo importante para nós aqui também. Talvez o texto-chave desse sermão chamado Sermão da Montanha está no capítulo 6, versículo 8, onde Jesus falou, mas ao orar, no 6:8, ele disse: não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Talvez esse versículo aqui, 6:8, seja o versículo-chave desse sermão. Não sejam, portanto, como eles. Jesus está se referindo aqui aos hipócritas, aos escribas, aos fariseus, aos anciãos, principalmente aos fariseus, porque os fariseus tinham um hábito de ficar orando em pé nas praças, nos templos, para serem vistos por todos. Jesus orienta então os seus discípulos a terem um padrão de oração diferente deles. Então Jesus orientou: quando vocês forem orar, entrem em seu quarto, feche a sua porta, orem em secreto, e o seu Pai que está no céu, ele te recompensará. Então talvez esse versículo aqui, 6:8, seja o versículo chave todo esse sermão aqui, do Sermão da Montanha. Aqui em Mateus capítulo 7, Jesus está finalizando o seu sermão no monte. Ele já está no finalzinho já do seu sermão. E parece que ele não está mais preocupado em dar instruções, mas ele desejava promover uma reação em relação a um outro assunto. As orientações, as instruções já foram dadas do capítulo 5 até o capítulo 7. E pelo contexto aqui do capítulo 7, a gente percebe que ele não está mais interessado nas instruções. Ele está querendo promover uma reação com relação a um outro assunto. Jesus falou um pouco antes do nosso texto que nós lemos, ele falou sobre julgamento e discriminação, do capítulo 7, do versículo 1 a 6. Ele falou sobre perseverança na oração, do capítulo 7 até o 11. Do versículo 12, ele fala de uma forma positiva sobre a regra áurea. E em seguida, Jesus fala sobre os dois caminhos, ou a porta estreita, que foi falado na quarta-feira passada pelo pastor Guilherme, que é dos versículos 13 ao 14. O pastor Guilherme expôs esses dois versículos
na quarta-feira passada. Hoje o meu objetivo é falar sobre os falsos profetas, que é do capítulo 15 até o capítulo 23, e até o 23, e os dois construtores, ou os dois fundamentos, que vai do versículo 24 até o versículo 27, finalizando com o versículo 28 e 29, com a admiração das pessoas, quando ouviram Jesus falando todos esses ensinamentos. As pessoas ficaram maravilhadas com os ensinos de Jesus, porque ele ensinava com autoridade. Jesus ensinava com a verdade da própria Escritura, diferente dos escribas, que quando os escribas falavam, eles ensinavam segundo a tradição. Tá? Os dois caminhos, aqui do versículo 13 e 14 do capítulo 7, ou a porta estreita, não sei como é que está na sua Bíblia, em algumas Bíblias está a porta estreita, em outras está os dois caminhos, mas esses dois caminhos, ou a porta estreita, parece que tem relação com os falsos profetas. Porque o que torna o caminho estreito difícil de se achar é a existência de vários falsos mestres ou falsos profetas que têm as suas fórmulas do bem-estar do homem nessa vida. Uma fórmula, uma promessa de satisfação plena dessa vida. Então, me parece que o que torna difícil o caminho, você entrar pelo caminho estreito, é porque nós temos, ou tinham naquela época, e temos hoje, vários falsos profetas, vários falsos mestres, com as suas fórmulas de bem-estar, com seus coaches, com as suas mensagens positivas, com as suas mensagens liberais. O que importa é você ser feliz nessa vida. E isso, então, dificultava alguém entrar por essa porta chamada porta estreita. E nós vimos na semana passada que porta estreita é uma vida de renúncia, uma vida de devoção, uma vida de piedade, uma vida de negação aos prazeres desse mundo, uma vida em servidão a Deus. E isso é contramão de tudo aquilo que nos cerca. Porque o que está na borda é você ser feliz, o que importa é o seu sentimento. O que importa é você estar bem, não importa as outras coisas, mas se você está bem, você é feliz. Então, as mensagens e os falsos ensinos dos falsos profetas, dos falsos mestres, dificultavam essa pessoa a entrar por essa porta estreita, chamada estreita por Jesus, porque é contramão a tudo aquilo que ela simboliza, significa. Então, Jesus nos leva a um confronto radical, colocando diante de nós uma escolha entre obedecer ou desobedecer. E nos chama para um compromisso da mente, vontade e vida com os seus ensinos. Vamos lá agora aos versículos que nós lemos. Do versículo 15 até o 20, nesses versículos, Jesus descreve os falsos profetas ou os falsos mestres como lobos em pele de ovelhas. Eles parecem serem com profetas verdadeiros. Suas mensagens são bastante atrativas e até sérias. E que o método mais seguro para os diferenciar dos verdadeiros mestres e dos verdadeiros profetas é dando tempo para que eles demonstrem os seus frutos. É isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus está falando sobre esses falsos profetas, lobos em peles de ovelhas. No versículo 15, Jesus diz: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Jesus adverte, meus irmãos, os seus discípulos, de que a característica mais perigosa de todos os falsos mestres é que os ensinos deles muitas vezes parecem, à primeira vista, ter semelhança com a verdade. Parece ser verdade, mas se examinarmos com cuidado, não são.
eles se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro, ou seja, a sua verdadeira identidade, são lobos vorazes, como feras devoradoras. As perguntas e as afirmações a seguir são esclarecedoras. Veja o versículo 16 a 20. Pelos seus frutos vocês o conhecerão. Por acaso se colhem uvas em espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produzir frutos bons é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês o conhecerão. Então, o tempo e os frutos vão revelar realmente quem são esses profetas. Se eles são verdadeiros ou falsos. Se eles são bons ou são maus. Se eles são ovelhas ou são lobos vorazes, devoradores. Então, porque se eu plantar uma árvore e não falar para você que árvore é essa, você só saberá quando ela crescer e produzir o fruto. Isso leva tempo. Tem um pastor, um teólogo puritano, já passado, chamado John Knox. Esse homem, ele foi ministro, teólogo, ele liderou a reforma na Escócia e ele foi o fundador do presbiterianismo. Ele disse o seguinte: qualquer árvore saudável dá fruto bom, enquanto qualquer árvore murcha dará fruto que nada vale. É muito claro isso para a gente. As Escrituras Sagradas, ela nos aponta alguns frutos que esses falsos profetas ou falsos mestres normalmente dão. Se você puder marcar aí em Mateus 7 e abrir a sua Bíblia lá em 1 Timóteo, no capítulo 1. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 1. Aqui, o apóstolo Paulo, ele começa a sua carta tratando de uma das dimensões da falsa doutrina que havia surgido naquela época lá em Éfeso. Conceitos errados sobre a lei de Moisés. E esses falsos mestres, eles têm algumas características. E aqui em 1 Timóteo, não só aqui em 1 Timóteo, mas também em Tito, em outros lugares das Escrituras, aparecem alguns desses frutos. E aqui, o primeiro desses frutos, desses falsos profetas ou falsos mestres, está aqui no versículo 3 do capítulo 1. Quando eu estava em viagem, Paulo escreve para Timóteo, dizendo: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina. Essa outra doutrina são ensinamentos falsos. A falsa doutrina, meus irmãos, ela surge lá na igreja de Éfeso, baseada na interpretação incorreta da lei. Então Timóteo está dizendo, Paulo está dizendo para Timóteo: olha, cuidado com essas outras doutrinas ou ensinamentos falsos. Eles também ensinavam mitos, lendas, fábulas judaicas, genealogias e provocavam discussões, como diz aí no versículo 4. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então, eles promoviam, ensinavam esses mitos, fábulas judaicas, genealogias, provocavam discussões. Chamamos isso hoje de testemunho. Vamos agora ouvir um testemunho. Por quê? Porque essas fábulas e lendas eram histórias
místicas forjadas em cima de personagens daquela época. Então, esses mitos, essas fábulas, essas lendas eram ditas através de pessoas que utilizavam alguns personagens daquela época e que evoluíram mais tarde para uma seita herética chamada gnosticismo, que contaminou a igreja daquela época muito por causa disso. Esse gnosticismo é um pensamento herético que acreditava que o corpo é mau e que o espírito é bom, que a salvação vem pelo um conhecimento especial e não por Cristo. E por acreditarem nisso, eles negavam a verdadeira humanidade de Jesus. Então eles ensinavam, tinham ensinamentos falsos, eles tinham nos seus ensinamentos muitas lendas, fábulas, mitos. Eles se colocavam orgulhosamente como mestres da lei e não sabiam o que falavam. Aqui no versículo 7, diz: pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falavam com tanta ousadia. Então, eles se colocavam como especialistas da lei, eles não interpretavam a lei corretamente. Paulo fala dos erros deles nos versículos aí que se seguem, tá? Eles empregavam também uma linguagem sem sentido e insensata. Aí no versículo 6, diz: algumas pessoas se desviaram dessas coisas e se perderam em discussões inúteis. Então, eles empregavam uma linguagem sem sentido e insensata. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 3, ele disse que esses falsos mestres, falsos profetas, eles promoviam discussões tolas, controvérsias, debates sobre a lei, discussões inúteis e sem valor. E por fim, eles usavam seus cargos para altos lucros pessoais. Aqui em 1 Timóteo, no capítulo 6, nos versículos 3 a 5, o apóstolo Paulo ele chama a atenção a Timóteo, dizendo: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas, as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Voltando lá ao nosso texto base, lá em Mateus capítulo 7, nos versículos a seguir, nós vamos observar que Cristo prossegue com o tema sobre os falsos profetas. Ele não para. Ele continua falando sobre isso. É o tema final de Cristo sobre os falsos profetas. Então ele prossegue com o tema. Agora Cristo está fazendo uma aplicação do que ele falou anteriormente. Antes, Jesus mostrou a sutileza dos falsos profetas ou dos falsos mestres nas analogias do caminho estreito e da árvore sem frutos e da aparência de ovelha com a verdadeira identidade, que é o lobo. E agora, aqui Jesus antes mostrou essa sutileza nessas analogias, mas agora ele é mais explícito sobre o assunto. Agora ele vai dar nomes. Agora ele vai ser mais claro. Dos versículos 21 ao 23, Jesus fala sobre uma fé meramente verbal. E do versículo 24 ao 27, Jesus fala sobre um conhecimento meramente intelectual. Nenhum desses dois podem substituir a obediência a Deus. A fé meramente verbal e o conhecimento meramente intelectual são disfarçados da desobediência.
A gente vai entender mais um pouco sobre isso a partir de agora. O primeiro grupo, então, dos versículos, uma fé meramente verbal, dos versículos 21 ao 23. Os versículos 21, aqui do versículo 21, Jesus continua falando dos falsos profetas. Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Que Senhor, Senhor dá um ar de intimidade, né? Senhor, Senhor. O que importa mesmo não são as boas obras, as boas ações ou algum sinal de intimidade, mas o que importa da verdade é fazer a vontade de Deus. A obediência a Deus gera boas obras. Eles não obedeciam a Deus. No versículo a seguir demonstra isso. Então Jesus disse aqui: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então a intimidade, esse ar de intimidade ou boas obras, não importa. O que importa de verdade é fazer a vontade de Deus, porque as boas obras a obediência gera boas obras, a obediência a Deus gera intimidade. E no versículo a seguir demonstra isso. Versículo 22. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Isso aqui é assustador, né, irmãos? É por isso que nós precisamos estudar com cuidado e com tremor a palavra de Deus. Percebam aqui que os sinais eram feitos. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 1, ele escreveu o seguinte: estou muito surpreso em que vocês... Paulo está escrevendo para a igreja lá em Gálatas. Ele escreve dizendo: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou, na graça de Cristo, para um outro evangelho. Lá em Gálatas eles estavam tendo esse mesmo problema. Tinha lá os falsos mestres. Aliás, a igreja cristã sempre foi ameaçada com falsas doutrinas, sempre. Naquela época, a época de Jesus, na época do primeiro século, na época da igreja primitiva, e continuamos até hoje. E Paulo escrevendo lá aos Gálatas, ele diz: estou surpreso porque eles estão deixando rapidamente do verdadeiro evangelho para um outro evangelho. Ele continua: o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas aí ele diz: ainda que nós, ou um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja maldito. Então Paulo disse, mesmo se nós, ou um anjo, aparecer diante de vocês e falar de um outro evangelho diferente do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, seja anátema, seja maldito. E ele continua: como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um outro evangelho, um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Alguns judeus lá em Jerusalém, irmãos, que estavam ensinando que os gentios deveriam crer em Jesus, mas também se circuncidar, observar as tradições judaicas, como a dieta dos judeus, as festas de lua, o guarda do sábado, para o caminho da salvação. Então, por isso que Paulo escreve isso. Porque existiam alguns judeus lá que diziam: não, Jesus Cristo, não, ok, temos que crer em Jesus, mas vocês têm que se circuncidar, vocês têm que obedecer às festas judaicas, à dieta, vocês têm que guardar o sábado. Eles estavam fazendo acréscimos. E por isso que Paulo escreveu: olha, tem alguém aí falando de um outro evangelho, diferente do que eu estou pregando. Então hoje vemos em muitos lugares algo semelhante, do tipo: Cristo é importante, sim, ele é essencial, mas também o óleo ungido, o sal grosso,
o abraço da unção, a toalha suada do pastor, a rosa ungida, e por aí vai, igualzinho. Os judeus daquela época diziam: olha, Cristo é importante, ok, mas você tem que circuncidar, você tem que guardar o sábado, você tem que obedecer às dietas judaicas. E hoje nós vemos, Cristo é essencial. Aliás, eles falam até com uma voz baixa: Cristo é essencial. Mas você tem que, o óleo ungido e por aí vai, a toalha, a flor, o sal grosso, iguais daquela época. Uma confissão de fé é importante. Confessar a fé é importante. Paulo escreveu sobre isso em Romanos 10. Ele falou: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, confessar verbalmente é importante. Mas as pessoas que Jesus descreve aqui confiam a sua salvação no que elas dizem a Cristo ou a respeito dele, como diz aqui nesses versículos que dizem. No versículo 2, muitos naqueles dias vão me dizer: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? No versículo 21, nem todo quem me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então não são as afirmações ou os sentimentos de intimidade com Jesus que importa, nem boas obras ou grandes milagres miraculosos, sinais, mas o que importa é fazer a vontade de Deus e obedecer a palavra, porque Jesus foi muito claro aqui: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que fazer a vontade do meu Pai. Porque muitos virão: Senhor, no teu nome eu fiz milagres, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz muitas maravilhas. E a resposta de Jesus é: eu nunca vos conheci. Aqui Jesus descreve algumas dessas confissões. Essas confissões estão dentro desses versículos. São confissões admiráveis, porque é respeitosa, que chama a Cristo de Senhor, então é admirável. É ortodoxa, porque chama Deus de Senhor, e eles não ousavam chamá-lo pelo seu nome, pelo título de Deus. Ela é fervorosa, percebe aqui nesses versículos que ela tem um fervor. Era como se chamassem a atenção da força do teu nome, em teu nome. Então é fervorosa. É uma confissão também que tem um aspecto de intimidade, porque uma aparente intimidade por chamá-lo duas vezes, Senhor, Senhor, então dá um aspecto de intimidade, de proximidade. E é uma confissão pública. Aqui ela chega a ser até espetacular, né? Jesus cita os extremos dessa profissão de fé verbal, falando de um ministério sobrenatural envolvendo milagres, profecias, obras maravilhosas, exorcismo. Tudo aqui está dentro dessa confissão. Destacam o nome daquele que ministra, não em teu nome, confessando publicamente e abertamente. Então, nessas confissões a gente vê isso. A gente vê admiração, ortodoxia, algo fervoroso, algo que um aspecto de intimidade, uma confissão pública, usando a força do nome. Mas nós não temos motivos de duvidar diante disso aqui. Houveram grandes sinais, houveram prodígios. Temos aqui pessoas que chamam Jesus de Senhor de uma forma admirável, ortodoxa, fervorosa, com muita intimidade e pública. Então, o que está errado aqui? A resposta é que tudo está errado aqui, porque são palavras que não contêm verdades. É uma confissão de fé verbal. O que é isso? É uma confissão de fé da boca para fora e não moral.
e não é uma confissão de coração, não é uma confissão de verdade, não há verdade, mas é uma confissão de fé verbal, da boca para fora, uma confissão de lábios e não de vida. Chamam Jesus de Senhor, Senhor, mas não se submetem ao seu senhorio. Fazem o que quer, ensinam o que quer, o que acham certo, ensinam experiências, não se submetem à palavra de Deus, ensinam aquilo que acham que ensinam. Uma fé verbal. Dentro, irmãos, da teologia, nós chamamos isso de exegese. Exegese é uma coisa, exegese é outra. Essa palavra aí, exegese, é quando alguém injeta no texto alguma coisa que deseja estar lá. Entende? Eu tenho um texto bíblico, eu quero que esse texto signifique alguma coisa. Então eu, por livre e espontânea vontade, injeto alguma coisa que eu quero que esteja no texto. Isso é exegese. Mas, na verdade, não faz parte do texto bíblico. Forçando o texto a várias manipulações, fazendo com que a passagem bíblica diga o que, na verdade, não se encontra nela. Entende o que eu quero dizer? Falsos profetas que pegam a verdade do texto bíblico e injetam nele aquilo que querem. Isso acontecia lá e aconteceu ao longo da história da igreja e continua acontecendo até hoje. Porque em nenhum lugar da Bíblia a gente encontra e vê os absurdos que nós ouvimos por aí. No versículo 23 diz: então lhes direi claramente, Jesus está dizendo, palavra de Jesus, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, embora tenham usado o nome de Cristo livremente, Jesus disse aqui que não os conhecia. Podem até alegar feitos maravilhosos, mas os seus comportamentos eram maus. Na verdade, não nasceram de novo, não foram regenerados de verdade. Fé meramente verbal, da boca para fora, e não vida de verdade, fé moral. Então, declararam serem cristãos, fazem uma confissão de fé na conversão pública através do batismo, recitam o credo, cantam belos hinos, se emocionam, exercem até alguma atividade na igreja, mas Cristo não fica impressionado com as suas obras e com as suas palavras. E suas palavras piedosas e ortodoxas. Ele quer a nossa sincera obediência na sua palavra. O que Jesus falou em João capítulo 14, versículo 21, ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E não aquele que faz, que diz que faz, é através de feitos e obras. Mas Jesus falou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e manifestarei a ele. Uma observação, que ser obediente a Deus, irmãos, deixar algo claro aqui, é diferente de ser impecável. Impecável não é impecável vestido, mas é impecável de impossível de pecar, tá bom? Então, ser obediente a Deus, obediente na palavra de Deus, não é diferente de ser impecável. Perfeito, nós sabemos que houve só um, mas mesmo diante dos nossos tropeços, mesmo diante dos nossos pecados, nós devemos ter um coração de arrependimento e fé, um coração de devoção, desejoso em servir e obedecer a Deus. Quem falou isso não fui eu, não sou eu que falou, mas foi João,
falou lá na sua primeira epístola, ele falou o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, somos mentirosos, e a verdade não está em nós. João está falando isso para a igreja, para crente. Então, se eu falo que eu não tenho pecado, a verdade não está em mim. Mas, se eu pecar, eu confesso meus pecados e o Senhor irá me perdoar. Então, obedecer a Deus não é ser impecável, entende? Mas mesmo diante dos seus tropeços, mesmo você sendo obediente e você tropeçar, se arrependa a Deus, peça perdão a Ele, reconheça o Senhor Jesus, arrependa-se, tenha fé, deseje servir a Ele de todo o seu coração e não de uma fé meramente verbal. Paulo ainda em 2 Timóteo, ele escreveu o seguinte no capítulo 3, aconselhando Timóteo, ele falou o seguinte: mas você precisa saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Paulo está dizendo isso lá atrás. Pois os seres humanos são egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos do prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Ou seja, parece que é crente, mas não é. Tem forma, mas não é. Fique longe deles, Paulo aconselhou Timóteo, fique longe deles, pois entre eles se encontram os que se infiltram nas casas. Hoje eles fazem o mesmo, só que através da televisão. Pois eles se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas a todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Ou seja, pessoas que não se desenvolvem a sua salvação, que não buscam a Deus, que não crescem espiritualmente, que não leem a Bíblia, que não têm uma vida devocional. É isso, que não procuram ter uma vida de oração diariamente com Deus. E esses se aproveitam disso, como lobos vorazes. Jesus está falando a mesma coisa, o mesmo assunto aqui. E é do mesmo modo que Janes e Jabres resistiam a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos. Ou seja, eles irão ouvir publicamente um dia: eu nunca conheci vocês. Como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jabres. E Paulo finaliza aqui. Esses Janes e Jabres provavelmente foram aqueles dois mágicos lá de Faraó, que se opuseram a Moisés lá em Êxodo 7:8. Então Paulo orienta e aconselha seu filho na fé: fique longe deles. Então, o primeiro grupo dos versículos aqui 21 e 23, uma fé meramente verbal, da boca para fora. O segundo grupo é o conhecimento meramente intelectual, só. Versículo 24 a 27. Aqui está uma pessoa que ouve e pratica, e outra que ouve e não pratica. Um conhecimento meramente intelectual. Como eu falei, Jesus está fazendo aplicação sobre os falsos mestres aqui. Jesus ilustra aqui esse contraste entre o obediente e o desobediente, citando essa parábola dos dois fundamentos. Versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, essa pessoa aqui, nessa parábola, nesse exemplo, ele ouve e pratica. Então, quem ouve e pratica é igual a alguém que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela não desabou porque tinha sido construída sobre a rocha. É claro para a gente isso. Aí Jesus diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica,
será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, essa parábola é sobre duas pessoas. Uma que ouve a palavra de Deus e pratica, e outra que ouve a palavra de Deus e não a pratica. Podemos observar alguns pontos aqui importantes. Os dois prosseguiam em suas construções, eram duas pessoas que construíam duas casas, cada um na sua obra, certo? Um observador casual não perceberia a diferença nessas duas casas, pois a única diferença nessas duas casas eram os seus alicerces. Era algo que eles não poderia ser visto, porque estavam debaixo da terra, né? Estava profundo. Então, alguém que passasse e olhasse as duas casas, ele não ia ver diferença nenhuma, porque a única diferença está no seu alicerce. E isso só seria revelado só quando a tempestade viesse, aí sim essa ia ser revelado. Segundo ponto, que a chuva, o vento, os rios batem com violência nas duas casas, nas ambas casas, as duas. 3, a casa que foi edificada sobre a rocha, ela resistiu à tormenta, mas a casa que foi edificada sobre a areia ficou em ruínas. Jesus não estava fazendo uma comparação entre crentes e não crentes. Pelo contrário, o que era comum entre os dois é que eles ouvem a palavra. Então, há um que ouve e pratica, e outro que ouve e não pratica. Então, não é para uma pessoa crente e para uma pessoa não crente. Não, os dois eram crentes. Só que um só ouve, e o outro ouve e não pratica. Fazendo um paralelo, os dois são membros da comunidade cristã visível. Ambos leem a Bíblia, vão à igreja, ouvem a palavra. Não podemos diferenciar um do outro, porque os alicerces das suas vidas estão ocultos aos nossos olhos. Isso leva tempo. Assim como a árvore leva tempo para demonstrar os seus frutos, isso também leva tempo para ser visto. Então, a verdadeira pergunta não é se ouve apenas os ensinamentos de Cristo, mas se fazem aquilo que ouvem. O que Jesus está ensinando aqui nesse discurso final do Sermão da Montanha é que nenhuma profissão de fé verbal e nenhum conhecimento meramente intelectual importa ou substitui a obediência. A obediência é única. Os discípulos jamais esqueceram esses ensinamentos de Jesus. João, o apóstolo João, ele escrevendo a sua carta, 1 de João capítulo 2, ele fala sobre essa fé meramente verbal, da boca para fora. Ele diz assim ele escreveu o seguinte: aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Fé meramente verbal, porque não guarda os mandamentos. E Tiago, meu irmão de Jesus, quando ele escreveu a sua carta lá em 1 Tiago, capítulo 1, versículo 22, ele fala sobre esse conhecimento meramente intelectual, apenas o intelecto. Ele disse o seguinte: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Fé verbal e conhecimento meramente intelectual. Finalizando, irmãos, eu quero destacar aqui 3 aplicações, né? Eu sei que durante a exposição houve algumas aplicações, mas eu quero destacar essas 3 aqui. Cuidado com aquilo que está alimentando você espiritualmente. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com as mentiras disfarçadas de piedade e verdade. Cuidado com as histórias e testemunhos dos outros. Tudo o que precisamos está contido na palavra de Deus. Então, leia,
medite, peça a Deus direção, procure algum irmão mais experiente, piedoso, para tirar algumas dúvidas, procure o seu pastor, ele vai poder te ajudar. Segunda aplicação, preste culto a Deus com toda a sua vida, não apenas com seus lábios, mas de todo o seu coração, mesmo durante as adversidades e dificuldades. Terceira e última aplicação, não valorize resultados externos, como aparências, sinais, prodígios e etc. Uma coisa que talvez poucas pessoas falam, que até o diabo faz milagres e prodígios, tá? Isso está lá em Apocalipse, no capítulo 13 e Apocalipse, capítulo 16. João viu, ali fala de espíritos imundos, demônios, semelhante a rãs, que faziam grandes sinais e prodígios. Então o diabo também faz sinais, prodígios, faz isso. Então examine tudo com cuidado, à luz da palavra de Deus. Ela é a voz de Deus para você. Então ouviu alguma coisa, viu alguma coisa, examine. Se está aqui, ok, se não, descarte. O autor de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12 e 13, ele diz o seguinte: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta a sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. A palavra de Deus, ela penetra, irmãos, o mais profundo das pessoas, e nada permanecerá encoberto, nós seremos julgados por elas. Quero finalizar aqui. Eu lembrei de esse livro aqui, fazer propaganda aqui do livro do nosso bispo, né? Esse livro aqui, Pentecostal Reformado, do bispo Walter Macalister, com o seu filho João Macalister, é um livro que fala sobre a história da nossa igreja, o Pentecostal Reformado. Então, lá do início e até hoje, ele fala alguma coisa sobre a nossa igreja, sobre a nossa denominação, melhor dizendo, né? E aqui na última página do livro, eu lembrei disso aqui, que eu quero ler para vocês, para a gente finalizar, tá bom? Como esse livro, deixa eu ver aqui, uma curiosidade, a edição dele tem alguns anos esse livro aqui, eu não lembro, ver se eu consigo achar aqui. Não está dizendo aqui a edição, ou está em algum lugar. Assim, 2018, eu acho que a primeira edição dele aqui foi em 2018, e como isso aqui é tão atual que ele escreveu aqui, eu queria ler para vocês, tá bom? Ele escreveu o seguinte: os dias em que vivemos são por demais sombrios e terríveis, a começar pela própria situação decadente na qual se encontra a igreja. Em nossos cultos públicos, em nossa devoção pessoal e familiar, em nossa evangelização e missão, somos hoje apenas uma sombra do que já fomos um dia. Eita. Contudo, na absoluta soberania de Deus, são justamente nesses momentos de maior escuridão na história que a luz do Evangelho tem brilhado mais forte. Foi assim quando os pioneiros da Reforma Protestante entraram em cena há mais de 500 anos e observaram como Calvino post tenebras lux, que em latim significa após as trevas, luz. Após séculos e gerações de trevas que cobriram e oprimiram a face da Europa, dominada por um cristianismo corrupto e moribundo, aprove a Deus lançar a luz de sua graça soberana sobre aquele continente.
Queira Deus que o mesmo aconteça novamente em nosso tempo e em nosso canto do mundo. Deus é soberano para fazê-lo. Cremos que Ele esteja desejoso por isso também. Portanto, como pentecostais reformados, oremos e trabalhemos por isso. E aconteça o que acontecer, a glória será toda do Senhor. Amém? Então, assim como na Reforma Protestante, momento de trevas e escuridão que assolava a igreja, e houve a Reforma, que nós possamos orar para que Deus avive a nossa igreja no Brasil, avive a nossa vida, que a gente possa voltar para o Evangelho puro e simples. Amém, irmãos? Vamos orar para nós irmos embora. Ó Senhor, te damos graças pela Tua santa palavra, pelos alertas que a Tua palavra deu para aquela época, ao longo da história da Tua igreja e para nós hoje. Pedimos a Ti, Senhor, misericórdia se temos dado ouvidos para essas vãs filosofias inúteis que nos cercam e que tentam, como lobos vorazes, nos conquistar. Mas pedimos a Ti que o Senhor nos dê uma mente e um coração voltado para a Tua palavra, que o Senhor possa nos ajudar e nos proteger de toda mentira que nos cerca, Senhor, nesses dias maus. Nos ajude. Dê-nos um entendimento da Tua santa palavra, que Teu Espírito fale os nossos corações, que o Senhor nos alerte, Senhor, e nos proteja, e que Teu nome venha a ser glorificado. A igreja, Senhor, nós pertencemos a Ti, e pedimos que o Senhor nos ajude na nossa caminhada, no nome de Jesus. Leva-nos em paz e nos dê uma boa noite de descanso. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.